Olha que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje. É um topinho da Rapunzel para Helena e é um topinho em que, com essa mesma torre, você pode enfeitar prato de docinho, você pode fazer ela maior, você pode trocar as cores, enfim, você pode mexer aqui como você quiser. Na verdade, é um topinho cenário, né? Você pode também fazer a trancinha maior e dar volta em toda a velinha. E essa velinha, depois que ela tirar, que a gente tirar o pavio, você manda aquele aramadinho para a mãe e vira um lindo enfeite para o quarto da criança. Olha que coisa mais linda! Eu espero que vocês gostem. Gostando, não esqueçam de deixar o like, um bilhetinho para mim e compartilhar. Bora lá aprender? Vem! Eu cortei aqui um pedacinho de isopor de 13 centímetros por mais ou menos 5. Tô pegando esse cortadorzinho redondo de 4 centímetros e vou riscar ele aqui. Ele vai servir só de base para a gente começar a esculpir esse isopor. A princípio, eu vou fazer só desse lado e depois eu faço desse. E com um estilete, eu vou começar a cortar isso aqui. Claro que quem tiver como comprar já um tarugo de 4 centímetros de diâmetro, fica mais fácil esse processo. Vou marcar agora aqui do lado de cá e vou fazer a mesma coisa. E ficou assim. Agora eu vou dar uma lixadinha nele. Para lixar, eu vou utilizar essa lixa 220. E vou com cuidado, porque esse não é um isopor de alta densidade. Então, ele esfarela muito facilmente e por isso eu vou lixar com bastante cuidado. Eu vou marcar aqui 4 centímetros em toda a volta, toda a extensão. Vou marcar aqui o centro, não precisa ser exatamente no centro, mas não muito longe dele. E com o estilete, eu vou partir do centro e chegar nos 4 centímetros. Assim, ó, em diagonal. Posso primeiro fazer menos, para não correr o risco de errar. E agora, eu vou chegar até aqui. E vai ficar nesse formato. Agora, eu vou marcar 2 centímetros a partir desta parte que eu afinei. 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. E a partir desses 2 centímetros, eu vou marcar 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui. Vou pegar o estilete e vou fazer um corte aqui de mais ou menos 1 centímetro, ó. A lâmina do estilete desapareceu, eu paro o corte. E aqui a mesma coisa. E vou aqui na lateral tirar essa parte. De tal forma que ele vai ficar assim, cavado, ó. Como esse isopor não é de alta densidade, ele esburaca. Depois você vem e coloca uma massinha aqui antes de cobrir. Então, ele ficou assim. Eu vou agora dar mais uma lixadinha aqui, ó, pra ficar bem redondinho. E vou passar cola em tudo isso aqui antes da gente revestir. Pro telhado, eu vou pegar esse chocolate e abrir entre 2 reguinhas de 3 milímetros.
Vou pegar esse texturizador da Blue Star, mas se você não tiver ele, você faz com uma estequinha gravata, sem problema nenhum. E vou texturizar. E com este cortador quadrado de 3 centímetros, eu vou cortar alguns quadradinhos. Quantos quadradinhos serão? Não sei. Então, eu tenho que cortá-los e deixar encolher um pouquinho. Eu preciso usar esses quadradinhos, que na verdade eu vou recortar novamente, meio durinhos. Então, agora, eu vou pegar aqui uma espuminha e vou cortar esses quadradinhos assim, ó. Um fininho, um grosso. E vou deixar isso aqui secar um pouquinho. E vou fazer vários deles. Cada um uma espessura, cada um de um jeito. E assim eu vou fazer um monte. E vou deixar secar. A bebê que vai fazer 1 aninho se chama Helena. E para fazer o nome dela, eu vou utilizar esses 2 moldes que são lá da Simone Moldes. O letras alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo. Este aqui é de código 471 e o minúsculo 472. Eu sempre gosto de manter um pincelzinho em óleo. Eu utilizo este olhinho, que é o óleo paixão. E vou tirar o H maiúsculo e os outros em minúsculo. Agora, eu vou abrir essa massa lilás entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros. Só que eu não quero com uma espessura de 6, que é muito grossa. Então, depois que eu abro aqui, ó, eu vou tirar as reguinhas e vou dar mais uma esticadinha, para que elas fiquem mais ou menos com 0,4, 0,5. Passo um pouquinho de água, assim. Ó, eu deixo até que o branquinho saia, que é sinal que a cola já sobressaiu. E vou arrumar essas letrinhas aqui. Com a agulha, eu vou recortar, deixando uma margenzinha aqui, ó. E vou deixar isso aqui secando. Agora que isso aqui, a colinha já secou, ó, tampei já o buraquinho com um pouquinho de massa. Eu vou abrir o marrom chocolate de novo, só que agora eu vou abrir numa espessura fina. Já vou abrindo assim, meio em diagonalzinho assim, ó, porque daí facilita forrar. Ó, tô abrindo fininho. E vou colocar aqui, ó, naquela região que é o conezinho. Aqui eu nem preciso fazer um bom acabamento, porque as telinhas vão cobrir. Vou abrir essa massa bege agora, numa espessura de 3 milímetros. Essa massinha aqui é para forrar o corpo da torre. E com esse marcadorzinho que eu tenho de tijolo, eu vou fazer algumas marcações na torre depois que eu tiver encapado. Se você não tiver o marcadorzinho, não tem problema, você pode fazer à mão ou então nem fazer. Passando um pouquinho nesse chocolate. Aliás, aqui, ó, é o único lugar que não tem cola, né? Porque no isopor já tem. Então, eu vou passar um pouquinho de água para que ele possa aderir a essa massinha. E vou colocar, ó.
Cheguei nessa parte aqui, eu vou fazer o movimento, ó. Tenho que fazer o movimento agora, enquanto eu estiver encapando, porque senão eu vou prender a ar aqui dentro. E agora eu continuo dando a volta. Marquei aqui, vou cortar. Pronto, bem fechadinho. E agora eu vou fazer aquelas marcaçõezinhas que eu falei de tijolo em algumas partes, ó. Aqui assim. Aqui. Com o mesmo marrom que eu fiz o telhado, eu vou abrir entre reguinhas niveladoras de 3 milímetros. E vou texturizar com esse rolinho que imita madeira. Para ele não grudar na minha massa, eu vou passar um pouquinho de vaselina nele, ó. Com esse cortador quadrado de 5 e este de 3, eu vou cortar para fazer a janelinha. E vou medir para ver se eu vou ter que esticar um pouquinho ou se ele já tá no tamanho que eu preciso para que encaixe aqui. Esta parte de baixo eu vou tirar, então é só a parte de cima que eu tenho que olhar direitinho. Ótimo. Então, essa parte aqui, ó, eu vou tirar. E vou afinar um pouquinho ainda isso aqui, porque pra mim ainda tá muito grosso. Vou abrir essa massa preta bem fininha. Eu quero fininha, só não quero ela transparente, mas fininha. Acerto direitinho e vou colar aqui. Vou colar com água. Eu tô abrindo aqui uma massa marrom, numa espessura de mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros. E vou texturizar, como eu fiz com as outras partes. Vou cortar isso aqui ao meio. E vou passar água. Meu objetivo aqui é que eu tenha a textura dos dois lados. Então, a hora que eu colar aqui um com o outro, eu fico com a massa numa espessura boa, de uns 2, 3 milímetros, e texturizados dos dois lados. Vou pegar aquele cortador de 5 e vou cortar. Quando eu corto, ele já sela toda a lateral. Então, isso aqui fica como se tivesse sido aberto de uma vez só. Vou cortar no meio. Cada quadradinho aqui, ó, é 1 centímetro. Então, isso aqui tem 5, o meio é o 2,5. Então, eu venho a olho, não preciso ficar me preocupando muito, que fiquem exatamente iguais, e corto. Se eles ficarem muito diferentes, eu ainda posso vir e acertar. Ficou assim. Vou medir aqui. E vou cortar, por enquanto, nesse tamanho. Com esse ejetorzinho aqui de coração, ó, eu vou tirar um coraçãozinho aqui. E com este cortador redondo de 4 centímetros, eu vou tirar uma bordinha aqui, ó, para deixar isso aqui arredondado. Então, eu seguro o cortador na diagonal e faço um movimento de vai e vem.
pregar essas janelinhas aqui. Então, para isso, eu pego cola, agora tem que ser cola. Eu passo um pouquinho de cola, pouca coisa. E vou deixar isso aqui secando um pouquinho, porque eu vou grudar isso aqui, ó. Só um pouquinho, só para não ficar muita cola muito molhada. Enquanto isso, eu vou abrir aqui novamente, entre as reguinhas de 3. Tô cortando a olho, porque eu ainda não sei quanto que eu vou utilizar. Mas essa partinha vai vir aqui. Depois que eu colocar a janelinha, é que eu vou vir com essa parte e acertar. Se eu achar que tá muito grossa, eu vou diminuir um pouquinho. Só deixa eu texturizar aqui também, ó. E vou deixar isso aqui um pouquinho para eu montar. Agora, eu vou colar aqui, ó. Eu quero que essas janelas fiquem nessa posição. Então, vou deixar aí. Aqui onde extravasou um pouquinho de cola, eu vou limpar. Embora bem nesse lugar, eu vá colocar uma florzinha. Então, eu poderia até deixar, mas por uma questão de hábito, eu já vou limpar ali. Enquanto isso, eu vou passar água aqui, ó. Eu vou colar com água. Então, tô esfregando bem para sair aquela aguinha branca, que indica que a cola já sobressaiu. E vou colocar isso aqui bem lá no alto, ó. E aqui embaixo, eu vou colar esta parte, só que ela tá grande, então eu vou cortar ela um pouquinho. Um pouquinho de cola só aqui embaixo. Vou centralizar bem e vou colar. Ó, aqui tá aparecendo um pouquinho de preto. Também não vou me preocupar, porque eu também vou colocar uma florzinha aqui. Na verdade, eu vou fazer uma vegetação subindo, e aí eu coloco as florzinhas onde eu quero esconder algum defeitinho. Olha que gracinha que tá ficando. E agora, eu vou colar aqueles telhados. Lembra que a gente deixou os telhados secando um pouquinho? Então, agora é só colar. Colo enquanto eles não endureceram completamente, porque daí eu consigo virar eles assim, ó. Você vai alternando, um mais grosso, um mais fino, do jeito que você preferir. Ó, repare que ele tá bem endurecido aqui, mas aqui ele tá bem fresquinho, não deixa endurecer inteiro, porque eu quero que ele tenha esse movimento. O objetivo é ficar assim, todo desalinhado mesmo. Olha que gracinha! Olha que gracinha! Aqui, ó, não tem problema que apareça o fundo, por isso que a gente colocou, porque a hora que encolher, mais fundos vão aparecer. Mas se tiver te incomodando, pega um fininho assim, ó, e coloca aqui no meio. E a gente vai chegar só até aqui. Sobrou um pedacinho aqui. Esse pedacinho que sobrou, eu vou fazer uma bolinha. Não tem medida. Você faz a bolinha do tamanho que você quiser. Vou fazer um furinho aqui, ó. Vou pegar um palitinho. Vou enfiar aqui, ó.
Deixar só uma pontinha para fora, passar um pouquinho de cola. Vou deixar isso aqui descansar um pouquinho enquanto eu faço a Rapunzel. Para fazer Rapunzel, eu vou utilizar esse molde da minha coleção, em parceria com a Simone Moldes, que é o rostinho estilo infantil tamanho P, de código 748. Quem produz e comercializa os moldes é a Simone Moldes, tá? A modelagem é minha, mas quem produz e comercializa é a Simone. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de massa, vou passar um pouquinho de óleo. Eu gosto de passar este óleo, então, na verdade, eu deixo esse pincelzinho só para o óleo. E passo só um pouquinho, sem excesso. Sovo bem a massinha e faço um cone. Essa parte fininha do cone eu vou colocar no nariz e vou empurrar a massa em direção à boca. Então, aqui eu coloco no nariz e empurro a massa em direção à boca. Esse rostinho é o mesmo rostinho da Branca de Neve. Quem comprou o molde da Branca de Neve é exatamente o mesmo rostinho. Ah, mas eu não tenho molde. Não faz mal. Se não tiver molde, a gente vai fazer um rostinho fofinho. Ó, como ele é muito pequenininho, eu nem preciso virar. Só é importante que eu abra o molde inteiro e saque. E ele sai assim, ó. Aqui, ó, eu encostei na borda, mas como vai cabelo, não preciso nem arrumar. Ele sai perfeitinho, não preciso de nenhum retoque. Ah, eu não consegui tirar ele perfeito. Tenta de novo, até que você, na terceira vez, vai ver que é muito tranquilo, tá? Vou pesar, porque daí eu vou fazer um rostinho fofinho, para quem não tem o molde. Ó, 8,6. Então, eu vou pesar aqui uma quantidade de massa de 8,6 e vou fazer um rostinho fofinho. Vamos lá. 8,5, quase, hein? 8,6. Então, eu tenho aqui, fiz uma bolinha, vou pôr na mesa e vou achatar. Vou pegar uma estequinha e vou fazer uma região dos olhos. Eu gosto sempre de fazer da metade para baixo. Vou suavizar as marquinhas. E vou colocar uma boquinha. Se não tiver um molde, não vai deixar de fazer porque não tem um molde. Faz uma cabecinha fofinha, ela fica linda também. Para os olhinhos, eu vou utilizar esse IUP 030R, R de resinado, tamanho mini, lá da IUP Biscuit. E agora, eu afundo bem. Ele vai ficar assim. Olha que cara mais linda. Olha que carinha mais linda. Não vou pôr nesse aqui porque eu não vou aproveitar ele, tá? Mas ele ficaria também lindinho. Pro corpinho, eu vou pegar 2,2 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer uma coxinha bem pequenininha. E com o pincel modelador, eu vou afundar aqui, ó. E aí, eu vou girar para isso aqui virar um pescoço. Mas não vou subir muito, não. De tal forma, ó, que isso aqui fique com mais ou menos uns 2,5 centímetros. E aqui, eu não vou colocar nem arame, nem palito, não vou colocar nada.
Porque como ele vai ser colado aqui nessa janelinha, ó, ela vai ficar colada aqui, não vai ter perigo de quebrar, né? Então, eu não vou colocar nada. A única coisa que eu vou fazer é colocar a cabeça sobre o pescoço e apertar, para que os dois fiquem no mesmo nível, assim, ó. Aí, aqui atrás, eu não passei cola porque a minha massa tá bem fresquinha. E ficou assim. Eu tenho que esperar isso aqui endurecer com certeza absoluta, porque senão, como aqui tem isopor, nada disso aqui vai encolher. Se eu colocar isso aqui agora, ela fica imensa, ó, pro tamanho da torre. Então, eu preciso obrigatoriamente deixar ela secando. E depois de seca, ela vai ficar nesse tamanho. Olha a diferença. Aqui eu vou tirar um biquinho e vou encaixá-la aqui. Olha como ela fica linda, tá? Ah, mas eu vou ter que fazer o topinho de última hora. Se você vai fazer o topinho de última hora, diminua o tamanho do corpo. Da cabecinha você não consegue diminuir porque você está fazendo ela com molde. Mas do corpo, você vem aqui, corta o corpinho, ó. E aí, você coloca essa cabecinha aqui. Olha que bonitinha. Olha que gracinha, tá? Vou deixar isso aqui secando. E vou continuar com esta. O que que eu já fiz aqui? Aqui, eu puxei uns cílios com pincel, fiz uma sobrancelha e coloquei uma base em amarelo para adiantar, porque esse aqui, ó, já tá completamente seco. Para vestir a Rapunzel, então, eu vou pegar a massa lilás, vou abrir essa massa fininha, vou cortar aqui. Já deixa eu tirar um pedacinho daqui, porque eu quero que isso aqui fique mais curto. Vou vir aqui e vou colocar isso aqui, ó. Vou puxar e vou puxar. Eu não quero engordar mais esse corpinho. Então, eu não quero colocar mais massa aqui atrás. Eu vou deixar assim. E aqui, a mesma coisa. Eu vou tirar todo o excesso. E vou deixar isso aqui assim, ó. Bem rente. Vou fazer duas bolinhas que vão imitar a manga. Só que são duas bolinhas bem pequenininhas mesmo, ó. E vou colar aqui. Com uma massinha rosa, eu vou abrir bem fininho um rolinho. E vou cortar pedacinhos assim, ó, pra fazer um X. Vou colar com água. E vou fazer um lacinho, ó. O lacinho é assim. Eu dobro um pouquinho pra cá. Dobro um pouquinho pra cá. E corto as pontinhas. Aqui, ó, onde tem as pontinhas, eu vou fazer um furinho para parecer que essa listinha tá saindo desses buraquinhos. E vou colar o lacinho. O lacinho eu vou colar com cola. Então, aqui eu já pintei os cílios com pincel e tinta.
Pintei a boquinha com o rosa antigo e depois eu passei uma camada bem fininha de extra brilho de esmalte. E agora eu vou passar um pouquinho de blush. Naqueles lugares que a gente tem hábito de passar mesmo, que é na testa e nas bochechinhas. Para os bracinhos, eu vou utilizar 0,8 gramas de massa. Faço uma bolinha. Dessa bolinha, faço um rolinho. Esse rolinho não vai ser muito grande. E coloco aqui. Por que que eu não tô te passando o comprimento desse bracinho? Porque esse bracinho, na verdade, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pôr a bonequinha assim em pé e vai medir se ele tá chegando até a bochechinha dela. Se ele não tiver chegando na bochechinha, eu aumento, ou se ele estiver chegando no olho, eu diminuo. Aqui tá bom. Vejo se eu fiz mais ou menos os dois iguais. Tenho que afinar um pouquinho mais esse pulso, ó, pra ficar mais parecido. E tá aqui os dois bracinhos. Agora, eu vou colar isso aqui, ó. Vou colar bem encostadinha, tá? Ela tá bem encostadinha. Como isso aqui tem um degrauzinho, a cabecinha dela vai ser empurrada pra frente, não tem problema. Então, vou passar cola aqui, vou passar cola aqui e vou passar cola aqui. Se por um acaso você não deixou secar, tua bonequinha não tá seca, você passe cola só no pescoço e no corpinho e deixa a cabeça livre para a cabeça poder descer a hora que isso aqui começar a encolher. Ó, e aperto bem. E agora eu vou colar os bracinhos assim, ó. Encosto eles na manguinha e venho até o rostinho, ó. Ninguém vai perceber que o bracinho tá só pela metade. Depois vem o cabelinho. Olha que bonitinho! E aqui onde extravasou cola, eu já limpo. Para fazer o cabelinho, vou pegar o amarelo. Este amarelo é o mesmo amarelo desta cabecinha aqui. É que essa aqui já tá seca. E não tem medida. Eu vou pegar um tanto aqui e vou abrir um rolinho, terminando numa pontinha. Achato, tem que ser um rolinho gordo. E vou marcar com a estequinha gravata. Esta pontinha, eu já vou dar uma enroladinha. E esta outra parte aqui, ó, eu vou meio que seguir a linha do bracinho, ó. Seguir aqui a linha do bracinho, assim, ó. E chegar até aqui. E vou colar isso aqui com água. Se preocupe em dar acabamento aqui e não se preocupe aqui na frente, que na frente a gente vai colocar mais coisa, tá? Vou pegar agora e vou fazer a trança. E aqui, gente, uma trança normal. Vou abrir 3 fiozinhos e vou trançar. E vou colocar essa trancinha aqui. Vou colar com água também. Vou pegar outro pedacinho.
fazer assim, achatar. Muito largo, vou cortar um pouco. E agora eu vou fazer um menorzinho aqui para cobrir aquela emenda da trança. Com esse molde, também da minha coleção, de código 620 acessórios natalinos, produzido e comercializado pela Simone Moldes, eu vou fazer um monte de folhinhas. Quantas folhinhas? Um monte. Eu não sei exatamente quantas. Você faz, se não tiver o molde, à mão mesmo. Pega uma bolinha, faz uma coxinha, aperta a coxinha. E aqui você faz um cortinho, tá? Fica lindo do mesmo jeito. Mas é claro que o molde agiliza e facilita. Agora eu vou pegar um lilás mais claro do que aquele que eu utilizei para fazer o nome, para fazer a roupinha dela. Vou abrir e vou cortar umas florzinhas pequenininhas para espalhar pela franja. Eu tô usando lilás. Você pode usar o branco, o rosa, misturar o lilás com florzinhas brancas com florzinhas rosas, do jeito que você preferir. E com uma extrusora, com esse biquinho aqui, ó, redondinho, fininho, eu também vou tirar um fio. Não tem medida. O que a gente vai fazer é simular uma trepadeira por sobre essa torre. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esta aqui, passar um pouquinho de água. E vou fazer essa trepadeira sair daqui, ó. E chegar até lá em cima. Deixa eu fazer assim que vai ficar melhor para vocês verem, ó. Água. Peraí, deixa eu fazer assim. Espera um pouquinho. Ó, eu vou passar um pouquinho de água aqui. E vou molhar, que daí fica mais fácil para vocês verem. Já vou enrolar aqui, ó. Assim. E já vou passar. E agora, eu vou colar todo mundo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, em que eu preciso esconder essa emenda, eu já venho e já colo nas florzinhas. Vou colar primeiro as folhas, depois eu venho com as flores. E aqui você enfeita do jeito que você preferir, do jeito que você quiser. E agora, a gente vai finalizar o nosso topo. Então, aqui, eu fiz uma textura de graminha. Vou colar isso aqui. O número aqui. E o Helena aqui. Ó, o Helena, ele ainda consegue ser dobrado. Então, eu deixo ele descansar um pouquinho. E depois, eu dou a curvatura da base.
gente tem que colar enquanto a base ainda tá molhada, para que a gente consiga afundar. E eu acho que eu vou deixar essa trança assim, ó. Vou levantar um pouquinho aqui e vou encaixar ela aqui, ó. Olha que graça que ficou! Olha esta vela! Gente, é uma coisa linda. E daquele jeito, né? Depois do aniversário, a gente manda aquele aramadinho porta-foto para a mãe e ela tira o pavio e coloca o aramado aqui. E aí enfeita o quarto da criança. Olha que coisa mais linda. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu joinha, um comentário e compartilhe. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.